Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Tudo na paz com você? E aí, está pronto para mais essa série, Os Mistérios do Apocalipse? Pois é, hoje no capítulo 16 nós vamos ler sobre as 7 últimas pragas. É importante você saber que estas pragas são o derramamento ali vamos dizer assim, da cólera de Deus, né? É os juízos finais que levam a humanidade para um clímax e, claro, para a volta do Senhor Jesus, tá certo? Que nós possamos entender que esses flagelos, essas pragas, são justamente porque as pessoas elas não aceitaram e não se arrependeram dos seus maus caminhos. E Deus vai ter que fazer isso assim como ele fez uma vez lá no Egito, para mostrar que é ele que comanda toda a nossa vida. A primeira praga, capítulo 16, verso 1 e 2 diz assim: Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Você viu aqui? Primeira praga é úlceras malignas e perniciosas. E é interessante porque diz assim que é somente aos homens portadores da marca da besta. Somente aos portadores da marca da besta é que sofrerão as consequências desses 7 flagelos. Mas eu gostaria novamente de lembrar a você: a marca da besta não é um número. A marca da besta não é um chip. Embora se fale muito aí na mídia. Sabe por que fala muito? Porque o diabo ele é sutil. E ele não quer que a coisa errada apareça como a coisa errada. Sabe? Duas coisas hoje se falam muito. A primeira delas é essa marca da besta, é o chip que os Estados Unidos está fazendo e tal, tal, tal. O segundo ponto, nós podemos olhar e ver no que o Papa tem falado ultimamente e também o que muitas igrejas e pessoas têm falado. Estava estudando um dia desse aí para o concurso e no livro vinha se dizendo, né, que precisamos de um dia de descanso. Tanto para a natureza, né, porque o homem tem destruído a natureza, porque o homem tem degradado a natureza e precisa-se de um dia. O Papa fala muito que precisa-se um dia para a família. E claro, tudo isso vai culminar em um único dia, que é o domingo, que é o falso dia de adoração, instituído não por Deus, mas pelos homens. Porque o dia que Deus instituiu como o dia da família, como o dia da criação, foi o sábado. E você pode ver isso lá no início, quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis capítulo 2, verso do 1 ao 3. Lá aparece que Deus criou todas as coisas e no 7º dia descansou, abençoou e santificou esse dia, porque nele descansou de tudo que tinha feito. Então, as pragas cairão somente sobre as pessoas que tiverem a marca da besta. É claro, ninguém ainda está selado com a marca da besta e ninguém ainda está selado com a marca de Deus, porque só vai acontecer isso quando haver o decreto dominical. Mas hoje eu e você podemos ser selados com o Espírito Santo, para naquele dia ser selado com o selo de Deus. E a primeira praga que a gente viu aqui foi as úlceras malignas e perniciosas. Aí o verso 2 diz: Derramou segundo a sua taça, o verso 3, aliás. Derramou segundo a sua taça, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Interessante, né? A segunda praga vai cair justamente sobre o mar e vai destruir uma terça parte ali, assim como ele fez lá no Egito com o mar, né, tornando a água em sangue. O quarto diz assim, ó, versículo 4: Derramou o terceiro a sua taça no rio e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo da água dizendo, tá, né? Tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, né? Porque tu és fiel. Então, o terceiro anjo, ele vai derramar sobre os rios. E algumas pessoas, nesse momento, a água vai se tornar escassa e vai haver brigas também por causa disso, né? Mas somente em alguns lugares. O quarto flagelo está no verso 8, diz assim, ó: O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Então veja só, interessante, não é?
O sol hoje ele é indispensável porque ele nos ajuda, né? Porque ele nos aquece e porque ele nos ilumina. Ninguém vive sem o sol. Mas no derramamento das 7 pragas, o sol vai ser atingido. E o sol vai passar a queimar. O verso 9 diz assim, ó: com efeito, os homens se queimarão com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. É interessante, porque depois que fechar a porta da graça, depois que Jesus deixar de interceder, os homens ímpios, eles não se tornarão bons, mesmo no derramamento das 7 pragas. Pelo contrário, eles blasfemarão ainda mais de Deus, eles ainda xingarão mais a Deus e não se arrependerão. Meu amigo e minha amiga, precisamos tomar uma decisão hoje, porque naqueles dias, mesmo que as pragas sejam grandes, não iremos nos arrepender. O quinto flagelo, né, está no verso 10, diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa da angústia e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então veja, o quinto flagelo, a quinta praga é derramada sobre o trono da besta, né? Assim como lá no Egito, tudo ficou escuro de uma hora para outra. No derramamento das últimas pragas, das 7 últimas pragas, na quinta também haverá essa mesma coisa. E é interessante, porque enquanto essa quinta praga é derramada e ela acontece, ainda eles sentem dores por causa da primeira, que é a úlcera. Então veja só, vai ser uma sequência, né? Cada anjo vai derramando a sua taça após o outro anjo. E também as pragas, aparentemente, né, pelo que nós lemos aqui, elas serão em um curto período de tempo, não demorarão muitos e muitos anos, né? Serão tempos. Mas mesmo assim, os homens, eles não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo, está no verso 12, diz assim, a sexta praga: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Quando Deus secou a primeira vez o Mar Vermelho, foi para o povo de Israel passar e sair do Egito. A segunda vez foi o rio Jordão, para que ele pudesse passar com o povo de Israel e pudesse conquistar a Canaã, a Jerusalém terrestre. Então, nos dá a entender que esse texto aqui está falando justamente dos preparativos que Deus está fazendo para que ele possa vir buscar o seu povo e libertar o seu povo. Não quer você estar com Jesus nesse momento, não quer você ser fiel agora, entregar completamente a sua vida a Deus, diz assim: Deus, toma conta da minha vida. O sétimo flagelo está no verso 17, diz assim, e derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. E sobreveio relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram mais achados. Também desabou dos céus sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Meu amigo e minha amiga, esse último flagelo aqui corresponde ao que diz Mateus capítulo 24, verso 29, e também Apocalipse capítulo 6, verso do 15 ao 17, mostrando aqui que Jesus, esses acontecimentos é na natureza e que Jesus está voltando. Não gostaria você de se preparar e ter um encontro com Deus, para que naquele dia você não esteja remordendo a sua língua, blasfemando contra Deus? É preciso você tomar uma decisão hoje. É preciso você entregar a sua vida completamente ao Senhor Jesus. Não gostaria de você fazer isso? Meu amigo, minha amiga, Deus te chama. Só falta um pouco mais para Jesus voltar, e Ele quer ter um encontro especial com você. Não quer você se encontrar com Ele? Finalizo dizendo a promessa do Senhor Jesus, como já tenho dito em todos esses vídeos: eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Até mais.